Olá, pessoal. Essa história do Pequeno Príncipe Negro, ela tem a sua história também, né? Então eu queria aqui falar rapidamente para vocês sobre esse processo de criação, como isso acabou acontecendo, como isso acabou derivando nessa história, né, que vocês assistiram, e como isso também se desdobrou, né, e vem se desdobrando em outras propostas que a gente está tentando dar conta. Bom, na verdade, tudo começa com a criação de uma proposta de contar histórias para crianças, lá em 2017, se eu não me equivoco, eu posso estar enganado no ano, mas acho que foi em 2017, sim, que nós começamos com a ideia de criar a Bugigangue para contar histórias infantis. Nós não somos contadores profissionais de história, eu e a Adriana Fraga, que é minha esposa, também é professora na FURG. Nós começamos a fazer isso de uma forma muito amadora e de certa maneira fazemos até hoje de uma forma muito amadora, embora a gente tenha procurado se aperfeiçoar nos últimos anos, aprendendo com profissionais dessa área. Esse não é o nosso fazer cotidiano, nós não trabalhamos com isso, não vivemos disso. Isso é uma atividade que a gente faz paralela a nossas atividades principais, que são de professores do curso de arqueologia da FURG. Mas o fato de sermos arqueólogos tem a ver com o que acabou acontecendo e acabou lá desembocando nessa história, no formato que foi oferecido aqui para vocês. Por quê? A gente tem uma preocupação com as coisas ao nosso redor, né? Nós como arqueólogos, então pensamos os seres humanos, né, e a humanidade através dos objetos, das coisas que o ser humano fabrica, que ele usa, que ele descarta, né? E isso acaba fazendo com que a gente tenha um olhar para todos os objetos que nos cercam, né? E a gente começou assim, brincando de fazer uma história de uma menina que queria ser astronauta. Aí eu fabriquei uma televisão de papel com uma caixa de papelão que ia para o lixo. A partir dali a gente inventou de fazer uns foguetes de rolinhos de papel higiênico para as crianças fabricarem junto com a contação da história. E a coisa tomou uma dimensão inesperada por nós. Quando a gente fez a primeira contação, deu super certo, né? Isso foi lá em 2017, com crianças da faixa de 2 anos e meio, 3 anos de idade, na educação infantil. E aí nós fizemos essa experiência, ela foi muito bem aceita e a gente resolveu seguir adiante. Então surgiu a Bugigangue, né? Que é esse grupo, hoje composto por mim e pela Adriana, mas também já tivemos alguns estudantes envolvidos e agora, depois que passar o período da pandemia, a gente espera ter de novo, retomar onde nós havíamos parado, né? De usar a contação de histórias como uma ferramenta muito ampla, né? Tanto na educação infantil, no ensino básico, no ensino médio, até mesmo no ensino universitário, como uma ferramenta pedagógica, como uma forma de discutir com as pessoas essa relação que nós temos com os objetos, com as coisas ao nosso redor, e isso foi crescendo, e bom, nós tivemos a grata satisfação de ter a nossa historinha lá inventada por nós em 2017, transformada em livro, que é este aqui, né? Lulu e a Lua, né? Foi o primeiro livro infantil da editora da FURG, ele saiu em 2018, né? E ele tem as ilustrações feitas originalmente por mim. Eu não sou um desenhista, eu sou, como eu disse para vocês, um professor de arqueologia e história, né? Mas aí o pessoal lá da diretoria de arte e cultura, da pró-reitoria de extensão da FURG, melhorou, né, fez um tratamento especial nos meus desenhos simples, que eram usados para contar a história, são usados até hoje para contar a história para as crianças, e aí fizeram, né, essa publicação que circulou bastante aqui em Rio Grande, nós mesmos tratamos de distribuí-la contando histórias. Bom, a personagem dessa história é a Lulu, né, uma menina negra, que na nossa imaginação tinha em torno de uns 6 anos de idade, quando a gente criou a história. E a Lulu é uma menina muito inteligente, ela é muito curiosa, pergunta sobre tudo, e aí ela descobre o mundo dos astronautas, aí ela fica pensando em astronautas mulheres, e aí ela fica pensando na possibilidade de astronautas mulheres negras como ela, uma menina negra, até que ela descobre que existem astronautas negras, inclusive a primeira que foi ao espaço, e aí ela começa a querer ser astronauta, e ela tem um grande amigo que é o Caio, e eles dois juntos imaginam que vão fazer um foguete e vão voar no espaço.
Essa história ela tem uma proposta clara, né, de empoderar meninas negras que são, infelizmente, parte da parcela mais precarizada da sociedade brasileira, mais estigmatizada, né, cujos futuros são sempre cancelados por uma cultura de branquitude, uma cultura machista. E a gente foi por esse caminho, né, juntando objetos feitos de sucatas, né, e de tralhas e de lixos e de coisas e tarecos, né? Por isso somos a Bugigangue, né? Uma gangue de bugigangas, né? E junto com uma história que tivesse esse sentido, né? E aí nasceu a Lulu já está na sua segunda história, a gente não fez o livro ainda, estamos trabalhando nesse projeto, provavelmente junto com a FURG de novo, vamos fazer essa parceria, onde a Lulu agora ela quer ser oceanógrafa. Então a mesma proposta, né? A gente faz desenhos, conta numa televisão de papel, e a Lulu e o seu amigo Caio agora vão descobrir das estrelas para o mar, né? E eles descobrem então o vasto mundo do oceano e tudo que tem lá no fundo do mar, nas profundezas, e é uma aventura também de novo, né? Onde Lulu, com a sua curiosidade, levando o seu amigo Caio pela mão, vai fazer perguntas e tentar encontrar respostas. Então, de novo, né? A gente aí dando protagonismo para a nossa amada Lulu. Bom, dessa coisa de trabalhar com a Lulu, uma vez nós estávamos na Livraria Vanguarda, que é um lugar que a gente frequenta muito aqui na cidade de Rio Grande, conversando ali, tomando um café, eu e a Adriana, e vimos que havia uma estante cheia de edições do Pequeno Príncipe. Né? Algo que a gente não tinha prestado atenção antes, por quê? Né? Porque, de fato, isso era uma coisa recente. Muitos de vocês sabem, né, o Antoine de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, ele era piloto, além de escritor, ele primeiro foi piloto, né, e ele era piloto dos Correios da França, se especializou em voos de longa distância, algo que o fez, inclusive, vir até a América do Sul. Há muitas histórias do Antoine de Saint-Exupéry na Argentina, aqui no Brasil, em Santa Catarina, na Bahia, né, porque, de fato, ele fazia voos muito longos, né, voos noturnos, e ele escrevia sobre isso. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, ele chegou a ser piloto de guerra da França e foi para os Estados Unidos. Depois de cumprir o seu primeiro serviço militar, ele foi para os Estados Unidos e lá ele escreveu O Pequeno Príncipe. Ele já tinha escrito outros livros e lá ele escreve O Pequeno Príncipe, né, que é, como vocês conhecem a história, né, uma espécie de um devaneio, um delírio, né, de um piloto que está perdido no deserto, algo que de fato havia acontecido com o Saint-Exupéry. Ele havia caído na Tunísia uns anos antes, ficou algumas horas no deserto e muito provavelmente dali vem a inspiração, né, de que ele teria encontrado então lá no deserto um menino, tá, que, como vocês conhecem bem a história, teria vindo de um asteroide. O Antoine de Saint-Exupéry tinha também uma certa uma predileção por astronomia, gostava disso como piloto que era, gostava dos céus, do espaço, enfim. E aí ele cria esse personagem, um menino branco, loiro, né, com um uniforme, uma roupa de príncipe, com uma espada, né, e um menino muito impetuoso, que entra num diálogo filosófico com o piloto, né, que é o personagem que não tem nome no livro. Né, e eles vivem aquele diálogo durante toda a história, que é cheio de discussões éticas e morais, né? E, sobretudo, focado na questão da imaginação das crianças, né? Lembrando que o personagem que conta a história havia sido criança, cresceu e tinha uma certa uma desconfiança das pessoas grandes, como ele dizia, né? E o menino, na sua imaginação, parece vir para relembrá-lo da importância da imaginação das crianças, porque as crianças, em geral, dão mais importância para as coisas que para os adultos parece que não são importantes. Daí todo aquele debate em torno da importância da flor, né, que ele tem com o piloto. Bom, essa história é uma história conhecidíssima e ocorre que quando o Antoine de Saint-Exupéry publicou o livro, que estava nos Estados Unidos, depois ele voltou para a Europa para lutar na guerra. E foi aí que ele morreu, né? Levou anos, quase que um mistério essa morte dele, mas ele, de fato, o avião dele caiu no mar Mediterrâneo, já foi encontrado, foram encontrados os restos do avião. Foi encontrada uma pulseira com o nome dele, que ele levava no pulso quando fez o último voo. Só não se sabe se foi um problema mecânico ou ele foi derrubado por algum inimigo. Né? E isso faz parte, então, né, do folclore em torno desse grande escritor, o Antoine de Saint-Exupéry. Por que apareceram tantos livros, então, naquele ano lá que a gente estava tomando um café na livraria? Porque em 2014
completou-se 70 anos da morte do Saint-Exupéry. Ele morreu em 1944. Aos 70 anos da morte de um autor, a sua obra fica livre para adaptações, usos, reedições, com menos condicionantes do que uma obra que ainda tem os direitos protegidos por uma série de leis. E aí, então, houve essa explosão de edições do Pequeno Príncipe. O que nos chamava a atenção é que elas eram todas iguais, né? Excetuando a capa, algum detalhe da edição, algum prefácio, algum pós-fácio, acrescentando fotografias da história do autor, enfim, nós compramos várias edições desde então, e nos chamava a atenção isso, elas eram praticamente todas iguais, com exceção de um único livro, né, que tem os desenhos que não são os desenhos originais dele, né? Todas as outras, e também uma edição que foi feita pelo grupo do Maurício de Souza, onde os personagens são o Cebolinha, né, a Mônica, como eles costumam fazer, adaptando histórias clássicas. Tirando fora isso, basicamente é a reedição do texto dele, maravilhoso, obviamente, com os desenhos que ele mesmo fez para a edição original, né? Então, ali naquela conversa a gente disse, que coisa, né? O príncipe esse, ele é um estereótipo de um europeu, né? Loiro, de cabelo bem clarinho, pele bem clara, né? Mas foi na África que essa história aconteceu. E aí, como se tivesse nos caído uma ficha, né? E na mesma hora a gente começou a criar a história, conversando, eu e a Adriana. Olha, nós vamos fazer uma história dessa aí, vamos adaptar. Só que a gente vai fazer o seguinte, ele é um príncipe africano, porque o cara caiu na África com um avião, poxa, quem que ele vai encontrar lá, né? Mesmo que seja no plano da imaginação. E foi assim que surgiu a história do Pequeno Príncipe Negro, que a gente chamou já de O Grande Príncipe, para diferenciar um pouco e também dar um critério de grandeza, não de tamanho para ele, mas de importância na história, né? Inventamos ali, então, rapidamente um rascunho e, na época, nós tínhamos um companheiro que contava história com a gente, não está mais no grupo, e aí nós temos um afiliado maravilhoso, o Bernardo, que tinha feito um curso de teatro, né, em Porto Alegre, e o Bernardo, na época, estava com, acho que em torno de uns 11 anos, não me lembro bem, em torno disso, uns 11 anos o Bernardo tinha, né, entre 11 e 12 anos, e o Bernardo é um menino lindíssimo, um menino negro lindo, na época ele tinha um cabelo Black Power, né, fantástico. Então nós convidamos, fizemos um desafio para o Bernardo, Bernardo, vamos fazer uma apresentação com o Dinda e a Dinda no grupo, né, só que tu vai ser o Pequeno Príncipe. E ele, né, pensou e aceitou, e aí foi um barato, a gente fez 2 apresentações dessa história, onde a gente interpretava e contava ao mesmo tempo. Então eu me vesti de piloto, o Bernardo usou uma roupa do príncipe, e aí então ele era o príncipe na apresentação. Foi muito legal, né? O pessoal aceitou bem. A gente fez na Feira do Livro da FURG de 2018 e fez também numa apresentação vinculada à Secretaria de Cultura aqui da cidade, aqui na biblioteca da praia do Balneário do Cassino. Foi bem legal, né? E aí depois a gente não fez mais nenhuma apresentação, até porque o Bernardo não era do grupo e ele mora em Pelotas, então seria difícil repetir aquele formato, mas ficamos com a história na cabeça. E aí nós depois conhecemos um grupo que eu recomendo muito, 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 muito que vocês encontrem. O trabalho deles está na internet, está no YouTube, está no Facebook. Eles se chamam Os Tapetes Contadores de História. É um grupo que tem 22 anos de experiência em contar histórias, e a sua diferença que marca, né, que lhes dá assim, um sabor especial, é que eles usam tecidos de toda forma que vocês puderem imaginar para contar as suas histórias. Recomendo, busquem lá Os Tapetes Contadores de História, né? E aí vocês vão ver da onde veio a inspiração para esse formato da história que vocês viram. Então nós pegamos a inspiração com eles, assistindo eles, depois tivemos a oportunidade de conhecer 2 membros do grupo deles, conversamos longamente, mantemos contato até hoje com eles, né? E foi daí que veio a ideia de costurar a história, fazê-la em tecido. Já que não era mais possível fazer ela no palco, interpretando, como são as histórias da Lulu que a gente conta nas escolas, a gente pensou num formato que a gente pudesse levar para os lugares, mas que não exigisse toda aquela parafernália, né, de 4 pessoas contando história, porque nem sempre isso dá certo, né, nas apresentações que a gente ganhou uma experiência nos últimos 3 anos. Às vezes eu tenho uma sala de aula pequena, né, às vezes tem um palco, não tem espaço para todo mundo, enfim, tá? Então os formatos mais compactos eles ajudam, e foi aí que surgiu a ideia de fazer isso. Bom, nesse processo, construindo a história, pensando a história, uma grande amiga nossa, uma artesã,
a Márcia Retamar, que não está mais morando aqui na cidade, mas que continua trabalhando como artesã em tecidos e costuras, ela fez, então, a meu pedido, né, esse fantástico boneco, que é, então, né, a primeira versão do nosso Pequeno Príncipe, baseada no Bernardo, né, por causa do Bernardo, né, com o seu cabelo maravilhoso, né, e o Bernardo com a roupa de Pequeno Príncipe. Eu passei lá para ela algumas informações e ela me chamou um dia, eu e a Adriane, quando a gente entrou, eu não acreditei no que eu estava vendo, né, essa maravilha, né, com a roupa de príncipe. E aí foi quando eu vi o boneco, eu disse, nossa, a gente tem uma coisa linda aqui, né, essa história é muito bonita, né. E ele está com a gente até hoje, existem 2 dele, ela fez outros sob encomenda para uma criança, né, e espero que ela faça mais, né, porque ele é um cara muito legal. E ela fez também, aí fora do que eu tinha pedido, ela fez uma flor, né, e fez essa coisa fantástica aqui, né, que é o famoso desenho que o Saint-Exupéry apresenta lá na história dele, né, que na verdade é uma cobra que comeu um elefante, as pessoas não entendiam o desenho da criança, né, e ela fez isso. Então atrás tem um elefantezinho, né? Então quando a gente está contando a história, a gente mostra, como vocês viram, mas é um chapéu. E eles, não, gente, pelo amor de Deus, não é um chapéu, ele é a cobra comeu um elefante. Isso tudo foi uma criação da Márcia. Então vejam como cria, né, uma espécie de sinergia com as pessoas, que eu não falei nada disso para a Márcia, eu só falei que eu queria um boneco do Pequeno Príncipe e mandei umas fotos do Bernardo para ela. Nesse mesmo tempo, um grande artista aqui da cidade, que praticamente acho que todos vocês conhecem, o Alisson Afonso, né, que é cartunista, desenhista, premiadíssimo, né? Ele também, conversando com ele, eu contei um pouco brevemente a história, e ali no mesmo momento que nós estávamos conversando, ele fez os primeiros rascunhos do desenho do Pequeno Príncipe, que eu também mandei para a Márcia. Então, com as fotos do Bernardo e os desenhos do Alisson, ela criou, né, esse cara, né? E o Alisson vem, então, né, junto comigo aí, a gente está pensando numa forma de viabilizar o livro, porque tem um trabalho bem mais complexo do que o primeiro livro da Lulu, porque os desenhos da Lulu eram meus, eram desenhos muito simples, mas o trabalho do Alisson é um trabalho de excelência, né? Então ele exige que a gente consiga recursos para que ele possa fazer, né, finalizar eu o texto e ele os desenhos, mas a gente vai publicar ainda o Pequeno Grande Príncipe ou o Pequeno Príncipe Negro, tá? Essa história tem 2 nomes por causa disso. De vez em quando, conforme onde a gente está, a gente usa um, usa o outro, né? Muito bem. Então, com essas coisas todas acontecendo, foi que a gente conheceu o grupo dos Tapetes Contadores, e todo lugar onde a gente ia, a gente estava vinculado a essa história, pensando nela o tempo todo. Aí, então, eu comecei o estudo para formatar a história daquilo que a gente tinha feito muito brevemente no palco, agora para uma coisa que fosse uma narrativa focada assim em alguém que tivesse mais próximo, né, vendo um tapete que conta a história. Foi assim então que nós mesmos, né, a gente começou a aprender a costurar à mão. E a Adriana já fazia algumas coisas, mas eu não era muito bom em costura, não sou, né? Mas fizemos então, né? Eu comecei a criar então o Camelo, né, que é o personagem que remete ao deserto. Eu fiz pesquisas para ver os reinos da África que o menino ia citar, como vocês viram. Então eu vi que havia um objeto assim em ouro lá em Gana. Eu fiz em tecido, né, gente? Em tecido muito simples, recheado com tecido também, ou com aqueles recheios de boneca, né? E aí um dia também no mercado, lá na cidade de Pelotas, no mercado tem uma senhora que vende bonecos ali, uma lojinha muito bacana. Eu vi esse menininho, já comprei também, digo, ele vai para a história também, né? Lá tá ele, a segunda versão, só que essa feita, nunca imaginaram, eu acho, quem fez esse boneco, queria virar na minha mão, né, a versão compacta que me acompanha na narrativa do Pequeno Príncipe, né? Um amigo havia feito um barquinho, o Taylor, que é um amigo nosso, havia feito um barquinho, empolgado com as minhas criações de papelão e tal, e eu tinha guardado esse barquinho, eu digo, um dia ele vai aparecer. Tá aí, ó, ele é o barco, né, quando eu falo da parte que os barcos entravam na África para caçar os elefantes, então também fiz, né, esse bonequinho de elefante, dando destaque para os dentes, como vocês viram na história. Isso tudo foi feito, gente, em casa. Nós compramos lá no centro, numa loja de tecidos, né, feltros e outros tecidos, porque nós construímos uma outra história também, que em breve a gente vai transformá-la em vídeo também, que é muito bacana, que é a Adriana que conta, né, sobre a fábrica de borboletas, é muito linda, né? E nós estávamos nesse processo criativo, então aí foi aí que eu fiz também em pano, né, as piramidezinhas, que vocês viram quando eu falo do Egito, né? E toda essa parafernália que acompanha a história. Isso aqui é uma réplica muito simplificada de uma torre que existiu no Zimbábue. Hoje tem os restos arqueológicos da base dela lá
no país Zimbábue, que foi uma colônia da Inglaterra chamada Rodésia, depois se libertou e se tornou Zimbábue e retomou o nome antigo. O que eu queria fazer? Eu queria que tudo isso viesse numa história, eu queria falar da África. Né? E foi aí então que nós fizemos, né, o tapete, como vocês viram, né, ele é um tapete que vai se abrindo, né, e à medida que ele se abre, a história vai sendo contada. Né? Aqui no norte, então, o deserto da África, né? E aí eu havia comprado aquele aviãozinho numa feira, muitos anos atrás, não tinha nada a ver com o Pequeno Príncipe, e ele então volta a ganhar vida agora na minha história, porque ele é o aviãozinho que pá, cai no Saara, né? E aí eu fui compondo, né? Vocês viram que eu uso um gorro, esse gorro eu mandei fazer numa costureira aqui da cidade, né? Um gorrinho bem simples, né? Que finge que é o gorro de um piloto, né? Que é a hora então que acontece a transformação com um óculos de soldador, né? Um óculos de soldador, né? Que eu fui procurar aí nas ferragens da cidade, né? E aí eu me transformo, né? No piloto da história. Claro que para ele ser um piloto, né? Eu fui nas lojas e comprei uma bonita Sharp, e aí ele é um piloto, né? Então vejam bem que é um processo criativo, eu quero dizer para vocês que ele é relativamente simples, mas curiosamente ao mesmo tempo complexo, porque os recursos materiais todos que vocês viram aqui são de fácil confecção, não requer, né, a habilidade, por exemplo, dos tapetes contadores, que o material deles é de uma qualidade impressionante, né? A gente teve a oportunidade de ver de perto. Mas o que é interessante são dois processos paralelos que fazem parte disso, que é a pesquisa, né, que eu fiz e a Adriana fez, né, de coisas vinculadas à África. Foi aí que nós descobrimos a existência dos mabecos, né? E aí compramos também, né, numa loja de bonecos de pano, né? Se eu não me equivoco, naquela mesma loja lá em Pelotas, onde eu comprei o pequenininho menino, né? Esse cachorrinho, que é muito, curiosamente, gente, essas sinergias que se formam, que a gente não consegue explicar, ele é muito parecido com os mabecos nas orelhinhas que o mabeco tem, né? Então, o que eu fiz aí na minha adaptação? Eu substituí a raposa, que é um clássico na história do Saint-Exupéry, por um cão selvagem africano. Me fazia muito mais sentido, né, no encontro do piloto com o príncipe africano, que o príncipe tivesse descoberto a questão do cativar amigos com um mabeco das savanas africanas do que com uma raposa. Né? Então esse é o outro elemento, além da pesquisa que foi sendo feita para falar do Zimbábue, do Mali, de Gana, né? Para falar das flores africanas, que de fato realmente são flores lindíssimas, principalmente as do sul da África, ganham prêmios internacionais de beleza de flores, enfim. Né? Então também criei a ideia que a flor seria uma rosa do deserto, que é uma das flores mais famosas da África, e não a rosa como está na história do Saint-Exupéry. Por quê? Porque aí entra então esse segundo elemento, que era trazer a questão africana, a africanidade que está por trás da história, por uma razão muito simples. O Antoine de Saint-Exupéry foi um homem da primeira metade do século XX, herdeiro ainda de um forte pensamento colonialista e imperialista europeu, embora ele estivesse já na borda disso, já uma pessoa que está rompendo com isso, devido provavelmente à sua experiência fora da Europa, como piloto aqui na América do Sul, na África, em outros lugares por onde ele voou, e o contato com outras culturas. Então ele é um sujeito que pelo texto dele a gente percebe essa riqueza de sair fora do ambiente europeu. Mas, de qualquer maneira, quando ele se viu diante do desafio de criar um personagem, piloto, que encontra um menino e que vai filosofar com esse menino, na imaginação dele ele não conseguiu pensar um menino negro africano no ano de 1943, quando ele escreveu a história. Eu não vejo problema em identificar isso não é nenhum demérito ao Saint-Exupéry, isso é uma contextualização dele na sua época. O que então eu pensei em fazer? Uma atualização da história. Se essa história fosse hoje, não teria o menor sentido um piloto cair no Saara, no norte da África, e encontrar um extraterrestre que veio de um asteroide, apenas para que ele fosse um menino branco. E aí foi por onde se abriu a porta para mim também não usar os exemplos que o Saint-Exupéry usa, dos planetas por onde o menino passou, e cada um era um exemplo moral, o homem que só fazia contas, o geógrafo que era curioso e fazia mapas, aquele ébrio, né, que é uma coisa até quase não muito infantil, né, que ali também serve como exemplo moral, o rei, né. Eu tirei tudo isso e substituí por uma volta pela África. Então o meu personagem, em vez de percorrer planetas, como vocês viram, ele faz uma volta pela África, e aí eu pude, né, fazer essa tentativa de contar um pouquinho da história
da antiga África para as pessoas que ouvem a história. Eu não tenho ainda a segurança de que isso tenha o impacto que eu gostaria que tivesse, mas eu fico com a impressão, nas poucas vezes que já contei essa história sozinho, porque essa história eu conto sozinho, não conto junto com a Adriana, assim como ela conta a história das borboletas e outras, eu não sei se alcancei o meu objetivo principal, mas eu acho que estamos muito perto disso, né? De levar as pessoas, quando a história termina, a uma reflexão, né? Poxa, realmente, né? A África tem uma história tão bacana, contada pelo olhar de um menino africano, onde ele mesmo vai descobrindo, né, a história. Então é isso, né, gente? Essa história que vocês assistiram, ela entra nessa discussão de africanidade, porque eu pego um clássico da literatura europeia que se espalhou pelo mundo, que tem uma visão europeia de mundo, inverto ele, né, e puxo dele lá, que estava oculto, a africanidade, né, que estava oculta no fato de que a história começa no deserto do Saara. Né, e esse é o grande gancho. E a partir dali, então, é que ele, né, diz, opa, esse lugar é meu, né, aqui é o meu continente, né, e o seu pequeno reino, né, que foi a forma que eu encontrei também. O personagem original era de um pequeno asteroide, né, tinha essa coisa de ser pequeno. Eu peguei o mesmo gancho e disse, só um pouquinho, né? Então, se os brancos europeus mapearam e dividiram a África, pode ter sobrado um pedacinho, e nesse pedacinho reinou e reina até hoje, né, essa criatura fantástica sobre a qual eu não tenho mais o menor controle, como tudo que a gente cria, né, ele anda por aí, né, contando a sua história. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês possam fazer uso desse material sempre que quiserem, né, e que depois da pandemia, né, a gente tem todo o cuidado que a gente está tentando ter, apesar das pessoas que não estão conseguindo ter ou não querem ter, eu acredito que a gente vai conseguir se encontrar de novo, e aí então gostaria de encontrar vocês pessoalmente em alguma contação nossa por aí, nas escolas onde vocês estão, nas praças, nas livrarias, enfim. Tá? Então é isso, obrigado pela oportunidade de ter podido fazer essa história chegar até vocês aí do curso. Agradeço a Carmen Schiavon, ao Marcelo Studinski, queridos amigos meus, né, historiador, e que estão proporcionando a vocês esse curso que eu imagino que deve estar muito legal. Esse tipo de ação é o tipo de ação que a gente gosta de se somar. Um abraço, fiquem bem e até uma próxima vez que a gente possa se ver ao vivo. Tchau!